Oi, tudo bem? Como que você tá? Como que de verdade você tá no dia de hoje? A vida e suas voltas nos trouxeram até aqui. Seja muito bem-vindo ao Supercast da Super Amandinha, um lugar de conversas leves, profundas e verdadeiras. Um lugar de conversas onde você se vê e percebe que cada um tem um pouco de você, tem um pouco de mim, tem um pouco de nós. Um Supercast de histórias de superação, assim como a sua. E hoje a gente tá aqui com ela. Giovana, minha amiga querida. Olá, pessoal, tudo bem? Conheço a história da Juju já faz um tempo já. E eu sempre disse pra ela, sua história é um livro, sua história é um livro. As pessoas precisam conhecer essa história. Quem te conhece não sabe que você já passou. Sim. E recentemente eu senti muito grande no meu coração que era o momento de te chamar. E você me disse o quê? Que eu estava orando sobre isso, né? Que Deus pediu também para eu abrir um pouco mais, mais publicamente sobre a minha história. E aí na mesma semana você veio com esse convite. Então, para mim foi uma confirmação, né? Da Pra mim parte do também. Senhor. Pra mim também, já tava sentindo. E a Juju, a gente é amiga de um ministério, a gente trabalha no marketing da igreja juntas. Uhum. E a gente é amiga também. E hoje o programa funciona assim, você sabe, mas vamos contar para quem é novo, não Sim. sabe? A gente tem um cronômetro que vai passar 4 minutos na tela. E aí você tem 4 minutos para contar a sua história de vida com o maior número de detalhes dela. Então, assim, são 4 minutos contato. Pode colocar, Lucas, na tela. E aí, quando a gente falar ok, sinta-se à vontade, que as Nossa, eu pessoas falo têm que muito. conhecer essa história. Um, dois, três e valendo. Tá. Meu nome é Giovana, eu tenho 28 anos e eu gosto já de me apresentar sempre falando a maior das características, que é eu sou filha amada do Deus Altíssimo. Então, esse é o primeiro de tudo. Em segundo, eu sou filha única, sou nascida em Itanhaém, mas morei a minha vida inteira aqui no Guarujá, morei em São Paulo e eu me formei na faculdade de administração. Hoje eu trabalho com transporte marítimo. Também faço parte do Ministério da Palavra de Vida Sede, atuando lá no Departamento de Jovens como líder do marketing. Eu moro sozinha faz um tempinho. Eu gosto muito de treinar, de ir pra praia, de ter meu momento de devocional ali com Deus no mar. Tudo ligado ao mar, à praia, é a minha maior paixão, você sabe disso. E eu amo trabalhar, gosto muito de trabalhar. Espero que a minha chefe veja esse vídeo. Roda, te amo. Eu adoro Merchan. trabalhar e eu sou muito focada e organizada. Então, quando eu planejo minha rotina, os dias do meu trabalho, os dias do treino, as coisas referente à igreja, à minha vida com Deus, eu gosto de sempre deixar tudo organizadinho. E isso faz parte de quem eu sou, né? Eu gosto muito de estar com os meus amigos, de passar o tempo com a minha família. Isso me recarrega para aguentar qualquer outra coisa, qualquer diversidade da vida. Fica mais leve quando eu tô com os meus familiares, né? E meus amigos também. Porque eu sou filha única, então meus amigos são ali os meus irmãos que Deus me deu. Então é basicamente isso. Ainda tem 2 minutos. Então, vamos lá, Então contando. vou Qual é o ápice? detalhar mais, Isso. exatamente. Eu acho que eu fui independente muito cedo. Eu saí de casa para morar em São Paulo. Eu tinha 17 anos. Então eu saí do seio da minha família, do meu pai e da minha mãe, fui morar com outra família. Eu trabalhava para essa família como babá. E me abriu muitos olhos, porque eu vi que eu poderia ter muitas coisas na vida quando eu saí daquele ciclo que eu vivia numa cidade pequena, fui para uma capital. Então, ali que eu quis fazer uma faculdade, eu estava determinada a fazer uma faculdade, determinada a conhecer o mundo, e de fato foi assim que eu saí para fora do Brasil com eles. A gente foi para Disney, que era o sonho de qualquer adolescente na época, eu tinha 18 anos. Conheci a Disney, conheci um outro país também, a República Dominicana, as praias, que eu sempre fui ligada em praia desde pequena. Então, ter essa visão lá fora me despertou mais vontade de realmente ir para outro país depois, em outro momento. Só que eu também tinha que começar a fazer a base da minha vida, né? Então, eu voltei, iniciei a faculdade, que eu sabia que eu precisava de uma profissão fixa para render em algo, né? Eu era babá, mas eu não tinha uma outra profissão. Então eu comecei a estudar, fui para Exanc, fiz ADM na Exanc. E logo comecei já a estagiar. E aí foi quando eu conheci o comércio exterior, que também me apaixonei, por mais que seja uma loucura. Eu me apaixonei muito por essa profissão.
atuei 5 anos em terminal portuário e hoje eu trabalho em armador, né, que é um outro ramo, mas também no transporte marítimo. E tudo isso me fez ver que eu posso mais ainda. Estudar é sempre bom, tentar alcançar coisas na vida, e sempre com o direcionamento de Cristo, né? O meu emprego foi totalmente Deus que me proporcionou, porque se eu te contar como eu cheguei lá, não tem como não falar que foi Deus. E a faculdade também foi direcionada por Deus, porque eu não ia fazer ADM, eu entrei para fazer outro curso, que era Relações Internacionais, depois que eu troquei para ADM. Então, Deus sutilmente sempre foi direcionando aquilo que Ele queria que eu fizesse, para que hoje eu atingisse e chegasse aonde que Ele queria que eu chegasse, que era um alvo mais distante, que na época não estava tão claro para mim, mas eu fui seguindo, né? Sim. Tá, acabou dentro do período, mas a gente. Nossa, que pressão, é muita pressão. Tem duas coisas nessa história. Uma delas que você falou sobre de onde você veio e onde você tá agora. Então, assim, Sim. eu lembro que um dia você me contou a respeito da ótica que você tem sobre casas, locais. Você nunca se sentiu menos como a sociedade às vezes quer colocar as pessoas. Você sempre pensou, não, isso também é pra mim. Sim. E eu posso aproveitar isso tudo, né? Pra quem não Sim. sabe, ela está indo para a Europa, então já fique sabendo. Mas, assim, a gente consegue ver claramente, assim, que você foi se desenvolvendo, foi crescendo. Agora, dentro desse percurso, a gente sabe que a gente é um ser tricotômico, como a gente Como o escutou nosso ontem. pastor disse. Ontem. E a gente tem a nossa alma, né? E aí, como você falou que você saiu só e tal, nesse percurso você se apaixonou por alguém, não foi? Sim, me apaixonei Como por foi alguém. essa história? Porque essa história é uma história que você tem motivado Sim, outras mulheres, né? Tem um grupo que você tá na liderança, que é Enraizadas. enraizadas. E então, assim, se você quiser contar um pouco disso, para quem não sabe essa história ainda, descobrir um pouco mais ainda. Sim. Esse é o primeiro canal, assim, aberto que eu falo sobre essa história, né? Sobre a minha vida. Que por muito tempo ela ficou íntima, mas Deus foi abrindo para pequenos grupos, né? Que é o Enraizadas, Mesa de Mulheres. E eu já sentia de Deus que Ele queria que eu expandisse um pouco mais, porque essa história precisava encontrar e impactar outras mulheres. Eu não cresci em um lar cristão, eu conheci Cristo através dessa pessoa que futuramente se tornou meu esposo. E eu era uma pessoa muito perdida, assim, emocionalmente, né? Eu tinha um mundo para explorar, não sabia por onde começar, então fui explorando de todas as coisas, até que eu encontrei essa pessoa. Que essa pessoa, e através da família dele, eu conheci quem era Cristo. Então, quando me apresentaram Cristo, eu falei, nossa, uau. Eu acho que era isso que eu procurei a minha vida inteira, Uhum. minha curta vida de 17 anos Mas apenas. até essa fase, você também tinha contato com muita festa, muita, Sim, sim, né? sim. Com um público que tinha bastante, esbanjava bastante financeiramente Sim. falando, né? Então, assim, você tava meio que doidona, vivendo a vida à vontade, né? Por mais que na época eu não tivesse condição financeira, eu andava com quem tinha, né? Uhum, Eu sempre vivi muito, muito nesse meio, pela profissão dos meus pais, por onde eu morava, então eu sempre tive acesso muito fácil a todo tipo de situação. Então, quando eu conheci ele, eu não sabia ao certo o que era certo ou errado, o que era o uhum, pecado sim, ou sim. não. Então, quando eu levei aquele choque, assim, né? Que a minha ex-sogra, ela me explicou tudo, assim, de uma outra ótica. Eu falei, uau, meu Deus, como eu sou pecadora, tudo isso aqui que eu fazia era pecado, né? Eu não sabia Uhum, da sim. dimensão daquilo que eu fazia. E eles me apresentaram Cristo, e aí eu conheci Cristo de uma forma muito, muito singela. Foi na dor, porque eu vivi esse confronto de, nossa, tudo que eu fiz até aqui foi errado. Uhum, Eu cheguei a ter uma fase meio de rebeldia, assim, com os meus pais, porque eu questionava por que que eles não eram cristãos e por que eles não me ensinaram esse caminho, por que que eu vivi tudo aquilo, mas depois eu plenamente entendi que foram escolhas minhas e que eles não uhum, tinham nada a ver com isso. E, e foi assim que eu vim de São Paulo para o Guarujá, porque eu tinha um relacionamento com essa pessoa uhum, que me ensinou as doutrinas básicas, né, do cristianismo e do Evangelho de Cristo. E a família dele foi muito importante para mim nesse início, porque eu não uhum. conhecia nada, e foi Sim, através dela, né, da minha sogra, que ela me discipulava. Eu comecei a ler a Bíblia e orar por incentivo dela e instrução dela também. sim. Logo eu comecei a fazer parte de uma comunidade, de uma igreja.
eu fui conhecendo como que funcionava e eu amava. Eu Uhum. simplesmente amava. Eu passei pela fase da renúncia, né? Uhum. De amigos, de situações, de coisas que eu tive que abrir mão, obviamente, que... Mas numa balança entre as coisas e Cristo, eu não tinha, nem cogitava Sim, não renunciar, porque foi fácil pra mim, porque sim. eu queria muito, era o que nós Tudo chamamos de primeiro amor, mas é como se fosse mas lucro, né? Perder é era lucro nesse lucro, aspecto. então foi fácil eu deixar algumas amizades, situações, porque eu queria Cristo de qualquer forma. Uhum. E aí, ali eu vivia esses anos com essa pessoa, com Cristo. Foi nessa fase onde eu entrei na faculdade, eu consegui meu estágio. Logo, 2 anos mais ou menos depois, eu me casei. E meu sonho de vida, desde que eu me entendo por gente, era ter uma família. Era Uhum. casar e ser mãe. Não te julgo. E ser mãe de multidões. Mãe de Isso aí, multidões. te entendo também, completamente. Um time de futebol. Então, o meu propósito de vida sempre caminhou para isso. Eu pensava, eu quero casar com X anos, me formar com X anos, porque também eu não queria abrir mão de ter uma profissão. E com X anos eu me afasto do trabalho da área profissional, tenho os meus filhos e ali me dedico para a família. Esse era o meu Sim. plano. Eu te entendo. Eu tinha um plano de, vou encontrar com 18, vou casar com 20 e Sim. poucos, vou ter meus Acho que quem filhinhos. nunca fez um plano assim? Quem nunca? Entra na faculdade com 17, se forma ali Ó, com quem 21. nunca tem gente nos bastidores levantando a mão. Então, até então, Sim, meu plano tava seguindo. E eu dando um sim. check lá na minha Aham, listinha. ok. Encontrei alguém, check. Check. Entrei na faculdade, check. Check. Casei, check. E eu vivi um ano muito feliz. Assim, meu primeiro ano de casada foi o melhor ano da minha vida. Estava realizada. Aham. Tinha uma pessoa bacana do meu lado, tinha uma família, uma comunidade como igreja. Eu atuava na igreja. Eu estava indo super bem no meu estágio, Sim. era promissor a minha efetivação. Na faculdade estava tudo certo, só caminhando para o Uhum. final. Até que, né, teve aquela reviravolta. Vroom. O Com Storm. o ápice, assim, chegamos no momento. Agora é o clímax. Olha, agora é o ponto alto da história, hein? Preste atenção. Depois de viver um ano muito bom, muito feliz, chegou o momento da dificuldade, né? Eu tive uma descoberta de uma traição que mudou a minha vida, né? Foi muito difícil no começo, porque foi difícil de aceitar e de acreditar. Então, entre a descoberta e o período de aceitação e o de eu fazer algo, de eu sair, de eu pedir o divórcio, durou longos 9 meses. Porque no começo foi muito irreal para mim, né? Eu tinha uma vida muito tranquila, com muitos planos, muito estável, e do nada eu não conhecia mais aquela pessoa que estava do meu lado. Então, ter descoberto isso, ter descoberto que eu fui tão desrespeitada, violada dessa forma, não cabia assim em mim. Eu não conseguia assimilar que aquilo era real. Uhum. Então, ele exercia muito domínio emocional sobre mim, então me convenceu de que não era verdade. E eu cheguei a cogitar, será que eu estou louca? Né? A frase Uhum. mais temida de todas as mulheres, você está louca, você se enganou, você Nós entendeu não errado. estamos loucas. Não, nunca duvide da intuição de uma mulher, de verdade. Ainda mais nós cristãos que temos Espírito Santo. Então, não Uhum. tinha como duvidar. Uhum. Só que pra mim eu era uma menina, né? Eu conheci ele uma menina. Uhum. Eu me tornei uma mulher depois de tudo isso. Sim, Ali eu ainda era uma menina. E ele exercia muito poder emocional, financeiro sobre a minha vida. sim. Então, entre a descoberta e a aceitação de, olha, ele foi mau caráter ali com você, ele não te respeitou, ele te traiu, Uhum. ele não assume isso pra você. Uhum. E agora, né? O que que você vai fazer? Isso é verdade, isso é um fato. Uhum. Então eu tive que me convencer daquela verdade, Sim. para depois eu tomar alguma atitude. Então o primeiro passo foi eu me convencer, o segundo passo foi, tá, e agora? Para onde eu vou? Uhum. Com 21 anos, eu ainda era estagiária, não Uhum. tinha uma casa, né? A gente vivia com ele desde os 17 anos, né? 17 para 18. Então, o passo 2 era esse. Como eu vou me manter daqui para frente? Para Uhum. onde eu vou? E de tanto pensar, o tempo passava e eu não tomava nenhuma atitude. Vivia a vida normal, todo mundo ao meu redor achava que nós estávamos normais, tanto que foi uma surpresa muito grande para todos quando de fato eu consegui sair dessa situação, pedir o divórcio. Todo mundo foi um choque para todo mundo, para nossa igreja, para os nossos familiares, menos os meus pais, que desde o início eles sempre
souberam de tudo e sempre me aconselharam, mas meus pais, eles sempre me deixaram super livres. Se eu quisesse continuar, eles me apoiariam. Se eu quisesse sair, eles também me apoiariam. Então, eles estavam ali na retaguarda, esperando a minha decisão para Sim. saber o que eles iriam fazer. E eu não consegui pensar muito, eu não conseguia mais ir viver com ele, então eu falei, não me importa. Se eu vou morar embaixo da ponte, não me importa. Se eu vou passar fome, não me importa. Eu só quero sair dessa situação. Sim. E foi quando, da noite pro dia, eu falei, não, não consigo mais. Liguei para uma amiga, falei, amiga, eu posso morar com você? Uhum. Você tem uma casa grande, você me aceita na sua casa? Ela falou, sim. Eu falei, então eu vou para aí amanhã. Peguei minhas coisas e fui embora. Peguei minhas coisas, Peguei minhas fui coisas, coloquei numa embora. sacola de lixo preto, Zoeira. Sério. encaixotei o que deu e fui embora, entendeu? E assim, eu falo brincando, obviamente, né? Que é uma área curada na minha vida. Graças a Sim, bom Deus, é sim, uma área sim. curada. Mas na época, todo mundo me via bem, né? Aparentemente, e questionava, mas você não tá sofrendo? Mas assim, Você foram sofreu ao 9 longo do percurso meses. Eu inteiro, né? sofri com ele. Foram 9 meses sofrendo. Então, eu já não tinha mais Que no lágrimas. momento foi uma libertação, né? Exatamente. Durante esses 9 meses, eu já não me reconhecia, não sabia mais quem eu era. Eu tinha ficado uma pessoa muito ansiosa, depressiva, tomava remédio de depressão, entendeu? Então foi um momento muito difícil. Eu não conseguia me centralizar nem me focar na faculdade. Eu peguei DP na faculdade, era época de TCC, eu não conseguia fazer meu TCC. Uhum, Então, emocionalmente, eu fiquei extremamente abalada. uhum, Mas eu tinha que seguir. uhum. E esse foi o meu passo de vitória, que era sair. Dali pra frente, eu só ia pensar quando chegasse. Eu tentei Sim, viver um dia de cada vez. sim. E obviamente que não foi fácil. Aham. Quando eu saí, fui morar com a minha amiga, que é a minha melhor amiga até hoje. Não era fácil, porque é a casa de outra pessoa, são as regras de outra pessoa, é a família de outra pessoa. Sim. E eu não tinha escolha, porque financeiramente eu não conseguia me manter sozinha. Então eu tive que ficar lá, passar por várias situações. Eu já não tinha mais relacionamento com Cristo, porque nessa fase eu transferi toda a culpa para Deus, né? Foi Uhum, difícil de eu entender, Deus, por que que você deixou isso acontecer comigo? Se eu uhum. sou a menina dos seus olhos, meu sonho era ter uma família, por que que o Senhor permitiu que isso fosse destruído? Então eu transferi a culpa para Ele. E hoje o que que você responderia? Hoje, hoje eu consigo entender o propósito de todas as É, coisas, se né? alguém Demorou chegasse. muito para chegar essa resposta, mas ela veio. Hoje eu entendo que existia um propósito em tudo isso. E Uhum, primeiramente a culpa não é de Deus. uhum, Foi um homem que me feriu, não foi Deus. uhum. Entendeu? Então todas as pessoas têm um livre-arbítrio. E ele usou o dele da forma incorreta. E teve uma consequência para mim. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Depois de muito tempo, eu entendi que ele não Sim, tem nada a ver com isso. sim, E que até isso cooperou pro meu bem. sim. Porque a Bíblia diz: todas Todas as as coisas coisas cooperam cooperam para o pro bem. bem. Hoje eu entendo que o meu testemunho gera cura em outras pessoas. Sim, E se eu tenho propriedade com 28 anos para conversar com mulheres de 40, 45, que sim. estão passando por um divórcio, que são divorciadas ou que têm algum problema de relacionamento, por que eu consigo? Porque eu passei por isso. Então, a empatia é real, eu sei a dor da pessoa. Então, Uhum, primeiramente, eu chego com ela, eu choro com ela, porque eu falo, uhum, eu sei o que você passou, mas olha, tem uma página em branco que Deus está te dando para você reescrever a sua história daqui para frente. uhum, Você vai determinar como vai ser daqui para frente. uhum, E eu determinei que eu ia vencer. Eu uhum. determinei que eu não ia me afundar nessa situação. Determinei. Só que até chegar nessa fase demorou um ano, Uhum. né? Do meu divórcio para separação, sair de casa, eu vivi um ano afastada do Senhor. E nesse um ano eu voltei a ser quem eu era lá nos meus 17 anos, quando eu ainda não conhecia Cristo. Naquela Uhum. época eu fazia coisas sem saber que era pecado, sem saber que era errado, mas da segunda vez eu fazia consciente. Eu Uhum. sabia que aquilo era errado, só que eu sentia uma falta dentro de mim, que era de Jesus, Uhum. muito grande, e eu queria preencher com coisas do mundo, com Uhum. pessoas, com coisas. Então, eu fiz coisas muito ruins, vivi situações muito ruins, que era todas para preencher algo. Muito ruim, você quer dizer promíscuas, assim, né? Sim, sim, Sim. sim, sim. Muita imoralidade sexual, droga, cigarro, esse Sim. tipo de situação, de coisas, né? Que Uhum. obviamente que eu não me orgulho, mas eu precisava preencher. Eu tinha uma ansiedade, eu vivia muito ansiosa, eu Sim. não dormia, eu queria sempre estar ativa fazendo alguma coisa, porque se Sim. eu parasse, se a minha mente desligasse, eu lembrava de tudo. E Entendi. aí começava a vir na minha cabeça, né? Ai, você não é amada, ninguém te quer.
Sim. Você é divorciado, você é sozinha, você não vai ser Sim. mãe nunca, você não vai casar de E novo. isso é interessante a gente focar que agora que você de fato você é solteira, Sim, você espera no Senhor, que nem eu, e que nem um monte de gente que nos escuta, é, é uma situação de quem espera no Senhor também. Você sim, não se vai achar tornou uma espera. ninguém, você acha que você perde o seu valor, às vezes, pra você mesmo, como se as vozes da sua cabeça, né? É uma Já olhou pra uma briga. pessoa e pensou, o que se passa na cabeça dela? É tipo isso. Sim. Então, a gente que tá nessa vida solteira também, agora você também tá, Uhum. é, essa circunstância a gente tem que sempre pensar na nossa identidade, né? Porque ela aí depende. Agora que você passou por isso, a gente consegue ver que tanto alguém que já foi casado e teve um trauma nisso, ou Sim, como é alguém que é solteiro e espera no Senhor, sim, essas duas linhas, a gente tem que saber quem a gente é. Porque é aquilo que vai nos ajudar no percurso, em todas as outras coisas que a gente vai viver. sim. E assim, a vida de solteiro é uma vida maravilhosa, mas é uma vida que você vai encontrar sua humanidade, Total. que você vai muitas vezes correr para os pés do Senhor e falar, Deus. Não, E. tudo fez sentido na minha cabeça, porque eu, quando eu tinha 18, né, que eles me apresentaram Cristo, eu conheci Cristo, eu posso dizer que não foi nem 10%. Uhum, Foi o meu divórcio, foi a minha separação que me aproximou de Cristo de fato, verdadeiramente. uhum, Então, apenas com 23 anos, 24 anos, que eu fui conhecer quem era Cristo, quem era Deus, uhum, quem eu era, a minha uhum, identidade, ela foi revelada somente depois de tudo isso. uhum, Então, se eu não passasse por tudo isso, talvez hoje eu viveria uma vida rasa, com a água uhum, ali no meu joelho, nunca teria me aprofundado no Evangelho de Cristo, nunca teria me aprofundado em experiência, ter tido experiências com Deus, criar bagagens, criar uma casca, talvez nada disso teria acontecido. E eu uhum, viveria na minha vida, na minha zona de conforto, uhum. uma vida medíocre para sempre. Sim, Mas não, tudo isso me fez ver Deus de uma outra forma. Afirmou, reafirmou quem você era quem eu era nele e nele. a nossa aliança com Cristo. Então, Uhum. hoje eu entendo que eu precisei passar por isso, para que eu tivesse acesso a ele. Uhum. Então, tudo coopera para o bem. Essa é a Daqueles minha que amam a frase Deus. perfeita, porque é a que se encaixa. Sim, com certeza. Eu acho que nesse percurso nosso de espera, você sofreu um trauma, mas você, graças a Deus, retornou, Sim. Jesus, você retornou a Cristo e viu que ele estava lá, o pai de portas abertas, Sim. esperando o filho voltar, e aí ele corre ao encontro, né? Então, assim, não ficou sozinha, o Senhor tem. Quem não sabe, ela tem um espelho lá na casa dela, com todas as coisas. Quem que ela é em Jesus? Escreva. E então, assim, quem você é em Cristo? Redimida, a gente é Sim, redimido, a gente é redimida, perdoada, santificada, amada, né? A gente encontra em Deus a solução de tudo isso. E às vezes a gente pode. O mal às vezes trabalha, a própria mente às vezes quer trabalhar, dizendo que às vezes é uma coisa utópica essa espera, né? sim. É uma espera utópica. E às vezes tem até gente que acha que, quando a gente diz que tá esperando, fala, mas não tem, mas não é ninguém perfeito. Mas a gente nunca disse que tá esperando alguém perfeito. Exatamente, é. A Exatamente. gente só diz que, assim como a nossa área, a nossa área de trabalho, a nossa área familiar, a gente apresenta tudo a Deus, a gente também tá apresentando essa área a Deus. E a gente crê que o Senhor fará. Assim como ele faz um trabalho, assim como ele te direciona em todas as outras coisas da sua vida. Sim, sim. E a minha volta, né, para a caminhada com Cristo foi assim, quando eu estava muito mal, já no fundo do Uhum, poço. Eu tinha um temor muito grande de pronunciar o nome de Jesus, assim. Eu cheguei no nível de que eu pensava, ele tem muitas coisas mais importantes para fazer. Eu já sou pecadora demais, eu acho que ele já nem liga mais para mim. Porque é isso que uhum. Satanás faz com a Eu gente. ia falar, isso é Ele uma grande quer, lorota ele que quer fala te pra todo afastar, mundo. falando que, olha, você já fez tanta coisas erradas que ele não Isso. te ama mais. Então agora desiste. Desiste você dele, que Aí ele a não gente te volta pra ama. palavra. Busque, você vai encontrar. Pede que eu vou Exatamente. te dar, né? Tá lá o E foi contrário. isso, e eu fico imaginando a cena, assim, eu gosto muito de imaginar a cena. Eu tava na minha casa, muito mal, eu tinha desenvolvido ataque de pânico Meu e Deus. ansiedade. E eu fico imaginando Jesus do meu ladinho assim, me chama, vai, Aham. me chama, Aham. pede ajuda, pede ajuda. E eu assim, nossa, não. E ele do meu lado, vai, pede ajuda, Vai, pede pede. ajuda. E aí até que teve um dia que Deus usou grandemente a vida da minha prima Evelyn. Aliás, prima, eu te amo muito. Muitas pessoas foram muito cruciais na minha caminhada, no retorno da minha caminhada, e ela é uma dessas pessoas. Eu estava tendo uma crise de pânico
E eu mandei uma mensagem pra ela. Falei, prima, estou muito mal, não consigo ficar sozinha. Preciso que você venha aqui, preciso ficar com você. E ela só respondeu com o link do culto da Palavra de Vida. Era Santa Ceia, o pastor Luiz Fernando tava pregando. Na minha cabeça, eu pensei assim, não acredito. Eu tô aqui mal, doente. A pessoa vem mandar vídeo de culto. Não era isso que eu queria, né? E aí, mas eu pensei, eu vou escutar. Falei, tá bom, vou escutar. E nisso eu tava no chão, assim, do meu banheiro. Eu tinha acabado de lavar a casa, assim. Muito mal, chorando. E aí, coloquei o vídeo pra passar. E coloquei, assim, o celular encostadinho e fiquei escutando. Era bem no início do culto. Louvor, toda a parte. Escutei. Aí, sabe quando... É difícil explicar. Mas foi dando um ânimo, assim. Aí eu levantei do chão, coloquei o celular encostadinho, assim, no banheiro. E comecei a tomar banho. E ali foi. Fui lavando o cabelo, hidratei o cabelo, fiz todas as coisas. Nossa, tomei um banho de 2 horas. Durante o culto Meu inteiro, eu Deus. estava no banheiro tomando banho. Sim. Quando eu saí, o culto acabou, desliguei o celular, abri a porta do banheiro, era outra Giovana. Entrou uma e saiu Saiu outra. outra. Então, assim, Jesus lavou, literalmente. Aham. Naquele dia, ele me curou da ansiedade. Naquele dia, ele me curou do ataque de pânico. Você lembra o que você escutou aquele dia? Não, eu tenho favoritado a mensagem no meu tem, WhatsApp, tem. mas eu não lembro qual era a palavra. Mas Sim. assim, eu acho que ali não importava muito, era a presença que importava. Aham. Ele só queria me mostrar que ele estava ali, que eu podia, que eu tinha Você ainda não quem tava sozinha. recorrer. Exatamente. Então, daquele dia em diante, eu mudei assim, drasticamente, né? Acho que todo mundo que me conhece sabe que eu sou 880, né? Eu sou muito radical em tudo. Então, até nisso foi Imagina, radical não demais. é? Eu saí outra Giovana. E aí ele reafirmava, Cristo reafirmava todos os dias pra mim. Você ainda é importante pra mim. Você sempre foi importante pra mim. Eu te planejei desde o ventre da sua mãe. Eu estive com você em todos os momentos, mesmo naqueles que você duvidou que eu estava ali. Porque eu me sentia muito sozinha. Eu pensava por que eu tava passando por aquilo e sozinha. Mas não, ele me mostrou lá na frente de que todos aqueles dias ele viu todas as minhas lágrimas, ele viu todas as minhas súplicas, assim, as minhas orações pedindo para que aquela dor passasse. E ele me ajudou em tudo. Então, essa volta, todos os dias ele reafirmava: você é linda, você é maravilhosa, você é minha filha. Levanta a cabeça, segue, você vai conseguir. Faz isso aqui, faz isso ali. E aos pouquinhos eu fui me reerguendo, parando com hábitos antigos. Procurei um outro lugar para congregar, porque eu entendo a necessidade de fazer parte de um corpo. Sim. Eu entendo como é importante estar com o Não corpo. somente ir, né? Não somente frequentar, mas sim. fazer parte, me permitir ser cuidada, porque eu fui muito magoada pela igreja que eu frequentava, porque eu não tive um cuidado. Então, voltar para uma congregação, permitir ter uma líder, sabe? Eu tinha muito trauma com tudo isso. Gente, ela é completamente restaurada disso. Eu sou prova viva. Porque se tem uma coisa que Cristo restaura, é a nossa personalidade. As pessoas falam que Deus não muda essas coisas e ele vai mudando a gente e vai restaurando a gente, né? A Juju é uma pessoa, quem não conhece, né, vai conhecer agora, porque tá vendo a história dela. Mas assim, quando eu trouxe, o Senhor me falou para chamá-la para fazer parte da liderança do ministério, uma coisa que eu sempre vi nela era a capacidade de ser ensinada. Ela sempre falava, não, o que você tá falando? Eu pensava, nossa, mas calma, não, vamos orar, vamos... Não, acredito, eu confio em você. E eu falava, gente, isso é uma característica maravilhosa. Então, se você contando isso, quer dizer que o Senhor te curou nesse processo, né? Te fez ter um coração ensinável de novo. Sim. Hoje você congrega. Hoje eu amo a minha igreja, meu Deus, eu amo fazer parte desse corpo, eu amo tudo que envolva a igreja, o corpo de Cristo. E por muito tempo eu relutei contra esse chamado. Porque também eu tive que passar pela fase de entender o porquê aconteceu aquilo comigo. Depois que eu aceitei, eu tive que conviver com aquilo, porque assim, nenhum trauma, ele é 100% curado, né? Eu estou bem, Jesus me curou. Só que alguns gatilhos, algumas situações... A gente tem que estar alerta, A gente tem que estar alerta, porque aqueles gatilhos podem te fazer pensar naquelas situações ou te chatear com algo. Então, Satanás sempre vai colocar uma pessoa pra te fazer um comentário maldoso. Tipo assim, você tem quantos anos? Nossa, tá sozinha até agora. Então, os comentários assim, muito
você vê que não é da pessoa. E a nossa luta não é contra a carne. Então eu Uhum. falo, sim, eu tenho 28 anos. Eu estou à espera do meu esposo fazem 4 anos. Aham. 4 anos vivendo em santidade. Não tenho relacionamento com ninguém, nunca tive durante esses 4 anos. Então eu estou realmente me guardando porque eu entendo que agora eu preciso consagrar o meu relacionamento, o meu próximo relacionamento a Deus. Porque o primeiro não foi, né? Eu não conheci ele E você não tinha uma dentro... profunda intimidade Não com Cristo, tinha, né? não tinha. Então hoje eu oro para que não importa se vai demorar. Hoje não é mais uma preocupação o tempo. A minha preocupação é de eu estar fazendo a vontade de De Deus. De Deus. Deus unir o meu propósito com o Uhum. propósito Uhum. do meu futuro esposo. Então eu Uhum. oro por ele, pedindo, Deus, que o Senhor guarde o chamado dele, que o Senhor guarde ele. E no momento oportuno, tanto para mim Uhum. quanto para ele, e a gente vai se encontrar. Isso eu não tenho dúvida. Eu tinha muita aversão a essa parte de falar de processo, de tempo. Eu sempre tive, né? Porque eu falava, a fé adianta processo, e de fato ela adianta. Mas nesses últimos tempos eu vim entendendo sobre tempo de Deus. Porque ele é soberano. Sim, Apesar de tudo, existe um tempo. É claro que o tempo também inclui a gente estar preparado, né? sim. Mas também inclui a gente deixar Deus trabalhar na gente. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu estava lá fora, eu tive a oportunidade de ficar mais tempo lá fora. E aí todo mundo, olha como é importante a gente não ver só, claro que na multidão de conselhos há sabedoria, mas a gente tem que também buscar a voz do Senhor falando conosco. Sim. E aí todo mundo me dizia, pode ficar mais tempo, você foi uma delas, não, fica tranquila. Muitas pessoas, meus pais, né, muitas pessoas falaram, meus amigos, todo mundo. Fica mais tempo, não tem problema e tal. E eu tive a oportunidade, né, de Sim. ficar mais tempo. Só que dentro de mim era como se meu coração começasse a ficar apertado. E eu falava, não faz sentido eu fazer um negócio com meu coração apertado. Por que que tá acontecendo isso? Sim. E eu fui buscar a Deus. E as pessoas às vezes perguntam pra gente, como que você ouve? Sim. Você falou assim, né? Deus falou comigo. E assim, as pessoas assim, como falou, né? Comigo, e eu acredito com você também. Ele fala na palavra, muitas vezes, a gente Sim. lendo ali. E eu tava lendo a Bíblia. E eu tava com esse questionamento na cabeça sobre tempo. E eu vi Jesus falando, num dos evangelhos, ele tava falando, e ele falou assim: pra vocês sempre é tempo, mas pra mim não é. Quando eu li isso, eu falei: meu Meu Deus, é Deus. pra eu voltar mesmo, porque todo mundo disse que era, e eu senti que não era. Foi uma das respostas que Deus me deu. Então, eu entendo sobre isso, desse processo, esse tempo, e às vezes as pessoas que podem estar ouvindo a gente, tá vendo assim, você assim, né? Você falou, leva um tempo. Deus é Sim. soberano sobre o tempo. Sim. Mas tem certas coisas que ele começa a tratar através como uma ferramenta o tempo dentro da gente. Se a gente, talvez a nossa oração seja, Deus, me ajuda a aprender rapidamente, assim, né? Eu responder rapidamente, meu coração tá pronto. É que eu acho que às vezes a gente mesmo cria uma barreira interna contra Deus tá falando, mas aí será que é Deus mesmo? Mas será que não sei o quê? Ai, será que eu devo fazer isso mesmo? E o povo de Israel, se a gente for olhar, ele era para chegar na Terra Prometida muito mais rápido do que 40 anos. E foi todo o percurso deles mesmos. E a gente vai ler lá em Judas, e ele fala lá em Judas, olha, não seja como aquele povo Sim. que fez aquilo ali por não confiar no Senhor. E aí, outro dia eu vi um detalhe que você tava falando sobre medo, essas coisas, e isso me pegou. Tava lendo, acho que foi Esdras ou Neemias. E diz que o pessoal começou a dizer que ele ia fazer uma coisa que Deus não queria que ele estivesse fazendo. E ele estava reconstruindo. E aí ele disse assim: olha isso, ele fala que ele percebeu que eles queriam botar medo nele para que ele pecasse contra o Senhor. Nessa hora eu falei: nossa, a gente não pode temer mesmo. Isso que ele fala: não tema. Não Não temo. tema, para você confiar, porque senão você pode tomar, às vezes, uma atitude de Sim. paralisar, que não, vai, move, né? E Sim. eu vejo que o Senhor te tratou, não é que, é o que você falou, a gente tem que estar ligado Sim. nos pilantras e também nos bagunceiros. Mas a gente tem que estar ligado, sabendo que Jesus está ali olhando a gente, mas se alguma coisa foi um gatilho, opa, isso é um gatilho. Exatamente. Isso não é o que Cristo está falando a nosso respeito. E Sim. hoje, você olhando para trás, você olhando a Giovana de agora, o que você poderia dizer para ela? Vamos colocar aí 7 anos atrás. Nossa. Acho que eu diria, conheça mais de Deus e confie nele. Isso. Exatamente. Conheça mais, porque quanto mais nós conhecemos quem Cristo é, fica mais claro o que ele quer da gente, né? E quanto mais relacionamento, mais a gente escuta ele, porque às vezes é isso que falta na gente.
Nós mulheres somos sempre ansiosas e afobadas, a gente quer pra ontem. Então, talvez isso Eu acho que os homens eles falam assim, não, mentira, é mentira isso. Sim. Então a gente sempre quer um resultado imediato de algo. Sim. E a nossa carência e o fato de querer muito aquilo pode fazer com que a gente ache que aquilo é o certo e aquele momento é o certo. Então, não vou te falar que durante esses 4 anos nunca me apareceu alguém que Sim. pareceu ser a pessoa certa. Sim. Que eu fazia o check na minha Sim, lista. sim. Ah, bonito, check. Trabalha, check. Check. É cristão, check. Check. Mas aí quando eu perguntei pra Deus, ele falou, não, Não dá não check, tem meu não. check, Não não. dá check, não. Mas por que, Senhor? Então não era o tempo, não era a pessoa, mas parecia. Tu sabe que eu tava falando pra minha mãe ontem, vamos abrir o jogo das coisas que a gente fala em casa, né? Vamos falar um pouco das pessoas. Eu tava falando pra minha mãe assim, mãe, todo mundo tava falando, né, é como se fosse assim, pra abrir meu coração pra uma certa pessoa que tava chegando. E tinha vários checks, vários. Mas eu sentia meu coração, é como se Deus falasse pra mim, não, não, não. E aí eu comecei a ver várias coisas que a pessoa fazia escondido, que ninguém sabia. E eu falei, por isso que o Senhor me dizia não. Porque as pessoas às vezes falam assim, né? O Senhor vê atrás aquilo que a gente não vê. E de fato ele vê. Sim. Então, assim, não é que a gente é perfeita, mas a gente procura alguém que esteja buscando o processo da santificação, como a gente, né? Exatamente. E esse ponto não é algo que nós podemos abrir mão, né? Não dá. Muita gente fala assim, mas abaixa a sua régua. Talvez você está com uma régua muito alta. Nossa, já escutei milhões de Ah, vezes. essa conversa é muito difícil. Essa conversa é muito difícil. Porque eu penso assim, mas não faz sentido na minha cabeça. Se eu sou madura, por que eu não posso querer uma pessoa madura? Se eu trabalho tanto e tenho estabilidade financeira, por que eu não posso querer uma pessoa que também trabalha e também tem estabilidade? Se eu gosto disso, por que também eu não posso querer que a pessoa goste disso? Não faz sentido. Sim. Então nós vamos ter que nos moldar a alguém para aceitar aquela pessoa, porque nós precisamos de um relacionamento, porque tem que casar antes dos 30. Não existe isso. E nosso Deus é um Deus perfeito, e ele fala na palavra, peça. Vocês não têm porque não pedem. E quando pedem, ainda pedem errado. Então, não recebe porque tá pedindo errado. Então, assim, peça. Hoje a minha oração, obviamente, é para que Deus me apresente o melhor amigo dele. Mas também não vai ser qualquer pessoa. Eu sei quem eu sou, as lutas que eu carrego, tudo que eu vivi, né? O meu posicionamento atual hoje dentro do ministério, perante o relacionamento com Deus, eu não posso querer algo menos que isso. E como isso que você tá falando é muito certo, porque as pessoas sempre falam sobre isso, será que sua regra não é alta? Mas aí a gente vê como a gente não pode escutar a voz das pessoas, e do Senhor, sim. Porque isso vai de encontro mesmo, né? Gente, vamos só deixar isso claro pra todo mundo. Sempre escuta assim, ai, nossa, isso foi de encontro. Não, gente, de encontro mesmo, é colidir. Ao encontro, aí sim é juntar, tá bom? Então isso vai de encontro. Isso colide com aquela outra frase que as pessoas falam. Então você tem que ser aquilo que você tá buscando. Sim! Exatamente. Sim, então tá certo. Então eu tô buscando isso. Eu gosto de exercício físico. Eu gosto, você também gosta. Então eu gosto de esporte, gosto de exercício físico. Porque eu gosto de uma boa alimentação. Porque vou buscar o oposto. Exatamente. Então, assim, eu vejo que, assim, não é um nível alto. É, de fato, procurar ser aquilo que, de fato, eu quero oferecer e aquilo que eu quero receber. Exatamente. É plantio, né? Sim. É colheita. Sim. E uma coisa também que tem acontecido muito comigo, perguntas frequentes no projeto do Enraizadas, né? Muitas mulheres perguntam, mas e como eu aguento o processo? Porque tem várias vertentes, né? E uma delas é a carência e a solidão. Tem mesmo. E outra delas é como fugir dos gatilhos, né? Como eu me guardo nesse processo. Então, eu sempre aconselho mulheres referente a esse tema, que não é fácil. Meu conselho sempre você precisa achar dentro da sua rotina, dentro da sua vida, algo que você goste de fazer. Porque assim, nós não somos mulheres que vivemos assim, acordamos e pensamos, hoje eu quero meu marido, hoje eu tô esperando meu marido. Aí você almoça pensando, hoje eu tô esperando ele. Aí você dorme, aí você não vive. Não, gente, eu gostei esses dias, eu não espero esperando. Eu espero vivendo. Me movimentando, vivendo a vida. Então, a primeira coisa, para vencer a solidão, a carência, a dúvida, ache algo que você goste. Malhar? Vai malhar. É correr? Vai correr. É fazer alguma atividade de artesanal? Faça, mas procure dentro dessa rotina algo que não seja somente trabalhar, né? Ou somente aquelas que são mães, cuidar da família.
ou aquelas que são dona de casa, como eu, assim, cuidar da casa. Porque eu também já tive esse vício. Eu era frenética por limpar a casa. Assim, de colocar uma coisa assim, molhou, aí passava um pano e colocava a coisa de volta. Aham. Assim, não podia usar louças novas, roupas novas de cama, tinha que ser só em ocasiões especiais. Eu era muito frenética com organização e com limpeza. Até que eu vi que, meu, eu tava deixando de viver, eu Sim, tava vendo refém da casa, né? Não a sim. casa sendo, Te me servindo. servindo, eu servia a casa. Aham. Então eu dei um stop, hoje eu tenho um cronograma bem mais maleável dessas Sim, coisas, né? percebo como amiga que isso está acontecendo. Então eu costumo fazer tudo no domingo. Mas eu achei na minha rotina, na minha vida, algo que eu gostasse. E na Uhum. época do meu divórcio foi o esporte. Eu era sedentária, totalmente sedentária. Era bem magrinho, acho que eu tinha cerca de uns 48 quilos. Não que agora eu não seja magra, né? Mas eu tinha 48 quilos. Muito E magrinha. no divórcio eu tinha muita ansiedade, então era muita coisa dentro de mim e eu queria extravasar de alguma forma. Até que uma amiga, a Jaqueline, me apresentou o CrossFit. Ela, vamos fazer uma aula experimental? Aí eu falei, tá bom, eu vou. E eu fui. E foi paixão à primeira vista. Eu amei o esporte, eu amei como eu me sentia durante e o depois. E ali foi só o start, né? Algum tempo pra frente eu saí, entrei na musculação. Hoje eu faço musculação, faço canoagem, pedalo. Eu tenho ali meios que me distraem, Sim, meios que são saudáveis sim, e me distraem. sim. Então eu pego a minha Bíblia, pego minha E você vai viver, bicicleta, né? Acho vou que não é nem só viver. distração, é vida mesmo. Sim, é vida. Não, A gente algo não pode que. ficar paralisada esperando que a nossa vida só vai começar quando aquilo Exatamente. aconteceu, quando aquela pessoa Vamos chegar. supor que isso não acontecesse, aí você deixou de viver a vida inteira? Exatamente, Uma vez um amigo falou assim pra mim: exatamente. Nossa, mas você vai pedalar essa hora sozinha? Aí eu falei assim: Olha, eu vou pedalar com Deus, porque se eu não pedalar, eu estou sozinha nesse momento. Então, Sim, assim, já faz um bom tempo. Então, eu não ia viver. Então, eu vou sim, pedalar sozinha. Sim. sim. Porque, assim, às vezes você tem as companhias, claro, os Uhum. grupos, mas às vezes você vai fazer uma atividade. Você vai fazer sozinha É ali. só mesmo. Você e Deus. Por isso que é importante você estar bem com Deus e com você. Sim, Então, é legal você fazer um check também das coisas que te incomodam. E o que sim. que você pode fazer para ajustar isso na sua vida, para que você possa ser mais feliz naquilo ali? Às vezes as pessoas elas pensam naquele versículo que diz na Bíblia assim, jovem, faça tudo o que você quiser, mas lembra que você vai prestar isso, vai prestar contas a Deus das boas e das coisas não tão boas, Uhum. né? Não boas. É, sim. Mas assim, aí as pessoas olham isso como um olhar ruim. E eu tava pensando outro dia, gente, vai viver. É isso que ele tá falando. Vai viver com decência. Vai viver, Exatamente. jovem. Vai viver. Só lembra disso, pra não fazer coisa É, porque errada. você vai ter que prestar conta. Mas vai viver. Então, isso é tão decente. Você achar um esporte, você. E é isso, não exclui o Senhor. Isso Imagina, inclui o exatamente. Senhor. Que honra a Deus, né? Tudo que nós fazemos, nós temos que pensar em honrar a Deus. Uhum. E cuidar do nosso corpo, do nosso templo, é uma forma de De honrar a honrar. Deus. Cuidar da nossa casa também é uma forma de honrar a Deus, né? Uhum. Tudo com equilíbrio, né? Eu Sim. falei que eu era frenética, mas tem gente que não gosta. Mas também precisa gostar, Sim, porque tem que ter também. equilíbrio. Cuidar da nossa casa também é uma forma de honrar a Deus. Sim. Então, meus conselhos sempre são esse, né? Primeiro, você tem que estabelecer um relacionamento com Cristo. Conhecer quem Cristo é, quem Sim. você é nele, é a base de tudo. É a Sim. base de tudo. Então, é a base de tudo total. E um segundo é você buscar coisas que você goste de fazer, Sim. coisas que te tirem da rotina, Sim. coisas que te aproximam de Deus Sim. também. O terceiro é ter amigos, Isso é. ter uma Olha, eu comunidade, ter coloco que amigos. isso é muito importante. Muito. Porque, assim, você tem tempo com Deus, mas o próprio Cristo fala assim, ó, que adianta você dizer que ama Deus se você não ama quem você vê? Ou seja, é importante Exatamente. ter quem você veja. É importante você ter um toque pessoalmente, é importante você ter um conselho, um olho no olho. Isso não exclui, isso inclui Cristo também nisso. Então, assim, é importante ter amigos. Quantas foram Sim. as vezes que eu estava nesse processo dessa vida aí de espera, Uhum. me senti só. Teve vezes que o próprio Cristo me escondeu. E era um Sim. tempo meu com ele, eu sabia que, porque eu via que, como pode que todos os meus amigos estão com tarefas e ninguém tem tempo pra nada? E eu, como sou uma pessoa que fico em casa, né? Eu fico em casa, Aham. né? Vivo em Quase casa. nunca. Então, assim, eu achava aquilo estranho. Eu entendi que era um tempo que Deus estava Sim. realmente, tipo, filha, alô, é Preciso pra de. cá. É eu e tu agora. Mas, assim, muitas foram as vezes que eu falei, Senhor, me dá amizades que sejam suas, seus amigos, seus filhos de verdade, porque eu tô precisando. Já que esse período é um período de eu estar solteira, então eu Uhum. preciso de amigos. Sim.
Amigos que tenham gostos até parecidos. Eu sempre falava, Sim, gente, sim. Senhor, são seus filhos sem serem bitolados. Você falava. Que saiam, passeiem, E essa é conversem. uma oração ouvida, né? Todas as vezes que eu pedi, Senhor, eu preciso Sim. de amigas que me aproximem de ti, era notório, assim, do nada chegava uma pessoa, Uhum. oi, tudo bem? E eu Sim. faço amizade muito fácil, Sim. mas eu não me abro com todo mundo. Eu sou uma pessoa que tem um ciclo de amigos muito grandes, mas nem todos sabem intimamente sobre mim. Uhum. Eu gosto de ter amigos, mas eu Sim. também gosto de ter. É como Jesus, né? Tinha Sim. 12, mas andava Sim. com Sim. 13. É o meu caso, é o meu caso. Mas e isso me ajudou muito, porque eu sou Sim. filha única. Então, Uhum. desde sempre eu convivia com as minhas primas. Sim. Quando eu fui ficando adolescente, eu comecei a criar amizades que eu tenho até hoje na minha vida. Mas como é importante caminhar com quem tem os mesmos propósitos que você. Porque Total. pedir um conselho para uma pessoa errada pode te levar à morte, né, espiritualmente falando. Então, não é só ter amigos, Sim. era ter amigos que te Filhos dele, aproximem aham. do propósito, te aproximem de Deus. Sim. E isso é muito É importante. isso. É, então assim, tem mais alguma extra além dos amigos que você fala? Amigos tá em conjunto com fazer parte de uma comunidade. Sim, Porque muito assim, a gente tem que importante. servir. A gente Muito tem que servir o importante. corpo de Cristo. Nós vemos que há necessidade de tantas áreas, de tantas coisas. Sim. Então, se você sabe fazer o mínimo de uma coisinha aqui, que talvez você ache que não sirva para Deus, serve Serve, sim. serve. Serve super. Super. Então, às vezes é só para organizar uma cadeira. Se você Sim. está disposto, vai lá. Quando eu entrei na Sim. igreja, eu entrei assim. Eu falei, eu quero ajudar. Eu entrei bem no congresso, há 3 anos atrás. E eu falei, não importa o que é recepção, eu fico. É banheiro, eu fico. Aham. Eu só queria servir, mostrar pra Deus que eu estava ali Sei, disponível. Eu não tinha sei. entendimento, Aham. mas eu tinha disponibilidade. Então, às vezes, Sim. é isso que Deus procura, um filho Um disponível. coração disposto, Coração né? disponível. É isso aí. Agora a gente vai para um caminho, a gente tá caminhando para o fim, mas ainda não é o fim. Hum, A gente tem as três caixinhas, quem é novo por aqui, então nós temos três caixinhas, uma representa o corpo, outra representa a alma, outra representa o espírito. Eu sei quais são, mas os convidados nunca sabem. Então, você vai pegar uma perguntinha de cada um, vai me dar e eu vou te fazer a perguntinha que você escolheu. tá. Sinta-se à Tanto vontade. faz a Tanto ordem das faz a caixinhas? ordem, não Eu altera o gostei, fator. achei essa daqui mais bonita. Tá bom. Essa aí a gente vai falar do espírito. Espírito? É. Olha que pergunta legal. Você acredita que é possível encontrar Deus em que lugar? Em qual lugar? Todos, né? Todos. Em todos. Literalmente em todos. Porque Deus é tudo, está em tudo. Aham. E tudo que nós fazemos, a gente consegue ver Deus, né? Eu gosto de admirar o pôr do sol por isso. Eu sinto como se fosse Deus me abraçando. Mas eu Sim. também sinto Ele quando eu tô correndo para pegar um ônibus e falo, Deus, meu horário tô atrasada, segura o ônibus pra mim. Aí ele dá uma seguradinha, o semáforo para e Sim. fala isso, Deus tá aqui, Deus tá me abençoando. É isso. Deus tá em tudo, com Em tudo. certeza. Em tudo. Eu também creio a mesma coisa. A palavra de Deus fala que, quando você falou do pôr do sol, Ele é um espírito que vivo. que a obra de Deus fala sobre ele, fala em Salmos, Sim. sem nenhuma palavra a dizer. Então ele tá em tudo mesmo, não tem. Quando eu fui viajar agora pra fora, você vai ter essa experiência, você vê a quantidade de pessoas no mundo e a quantidade de atividades e coisas das pessoas fazendo. E você fala, meu. E aí a outra pessoa que você nunca viu na vida fala com você sobre Deus, e você Uhum. fala, Deus tá aqui, olha, eu tava lá, Uhum. sei lá quantos quilômetros de distância, e o Senhor tá aqui, tá lá, tá em todo lugar. Sim. Isso é impressionante. Outra. Tan, 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 Esse é o qual? tan. Tan, 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 tan. Essa é uma parte que você gosta muito. Não que essas não, mas. O corpo humano é. Defina conforme as suas Dicotômico. palavras. O Dicotômico. que sente ao olhar como somos criados fisicamente? Esse é o corpo. Nossa. Como eu me sinto? O que sente? Ó, o corpo humano é. Três Uhum. pontinhos. Defina conforme as suas palavras o que você sente ao olhar como somos criados fisicamente. Acho que não tem como dar uma palavra assim, como, por exemplo, esplêndido. Aham. Porque sempre que penso em corpo humano, assim, eu penso no corpo feminino e dou o exemplo da gestação, né? De uma mulher Sim. gerar uma vida. Eu acho Loucura. totalmente incrível. E não tem como você não ver que é Deus. A Aham. questão de como a criança fica, como o corpo da mulher se prepara para aquele momento, no Uhum. pós, no pré, durante, tudo. Uhum. Os órgãos que se encaixam para que o útero fique ali. Isso é incrível demais. Não tem como.
Não tem uma palavra que descreva, assim, além de incrível. Eu vejo, eu Sim. fico Impactada. impactada. Eu também. E eu torcendo pra que aconteça comigo, porque quando acontecer comigo, eu vou ficar, Deus, meus O olhos que estão que se é isso? movendo. Eu Tu és sempre fico pensando, maravilhoso. ai Deus, me guarda, porque esse negócio que assim, a gente que tem TPM sabe, Ah. né? Falou Deus, dizem, né, que é um momento, eu já olho, Deus me guarda. Mas eu acho que é uma coisa assim, hoje mesmo eu vi um Uhum. vídeo que uma amiga me mandou. Na verdade, eu acho que ela postou, não lembro, mas é uma grande amiga. E aí ela postou que era a reação do bebê dentro da barriga da mãe quando o pai falava com ele. Tava Ai, na que ultrassom. coisa Ele fofa. sorria. Ele Ai, meu sorria Deus. toda vez que o pai falava. Eu falei, meu Deus, olha isso que Que lindo. coisa linda, né? Desde a barriga já sendo, já ouvindo a avó, já entendendo Uhum. tudo que tá. Entende? Então tá ali, tá vivo mesmo. Glória a Deus por isso. Aham, mais uma. A última. Tan, 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 tan. Qual a sua palavra favorita? Ela te lembra algum momento especial? Palavra favorita. Acho que seria companheirismo. Hum, Pela questão de. Em todos os momentos que eu passei, tantos os bons como os ruins, eu sempre tive alguém. Sempre tive Deus, sempre tive alguém. Então, ter alguém que é companheiro seu para todos os momentos. Acho que é uma Sim, palavra que eu gosto e que me traz muitas lembranças boas, porque sim. eu sempre tive alguém ao meu lado. Eu acho que é Aham, isso que nos deu força, me deu força para continuar, para prosseguir. sim. Então, o companheirismo dos meus pais, que são os meus cascas de bala, que eles Aham. são tudo para mim, eles estão sempre comigo. Então, eles são sempre meus companheiros, literalmente, eles são meus companheiros. Aí, já falou do momento especial, já falou da palavra. Nossa, aleluia. A gente ainda tem mais um tempinho, dá pra você pegar mais uma. Pode escolher agora, que você sabe que é o quê? Ai, amiga, já esqueci. Ah, então escolhe. Ó, você escolhe a Já não me esmo, então, lembro. aleatório. De que forma você integra sua busca espiritual com suas interações diárias e relacionamentos pessoais? Praticamente acabei de falar isso, né? É. De que forma que você junta isso? Você integra a busca espiritual com as interações diárias e relacionamentos pessoais? Acho que é envolvendo Deus em tudo, né? Uhum, Então, na hora do almoço ali, eu tô conversando com alguém no meu trabalho, uma das minhas amigas, e eu conto algum relato sobre Deus, sobre o que Deus tem feito, sobre o que Deus está fazendo, sobre alguma coisa que aconteceu entre eu e Deus. Então, eu tô uhum, glorificando o nome de Deus, tô melhorando a minha vida espiritual, falando sobre Ele, uhum. colocando Ele no meio de tudo. Então, Sim. desde o meu acordar, que eu estou ali na academia, às vezes aparece alguém e aí você pergunta, tá tudo bem? A pessoa fala, não, bem cedinho. Aí você já Uhum. fala, nossa, mas a palavra de Deus diz, tenha bom ânimo, seja Aham, forte e corajoso. Aí verdade. você já começa Sim, a proclamar a palavra de Deus, a falar do sim, nome de Jesus logo cedo. Então, eu vou integrando dessa forma. sim. Sempre eu tento aconselhar alguém, até não cristão, né? Com uma palavra de Uhum, Deus, com uhum, algo que vai trazer um refrigério ali para a alma dele. De uhum. uma forma sutil, porque a gente tem que ter esse discernimento, né? Então, acho que aí eu integro dessa forma. Sim. Eu tava, enquanto você tava falando, eu tava pensando sobre quando a gente também divide, por exemplo, além do trabalho, Uhum. disso, falou na perguntinha, falava assim, quer ver? Peraí, o final, é essa aqui. Falava assim, relacionamentos pessoais, né? Eu Pessoais. acho que você é uma pessoa que também chama as pessoas pra perto, chama pra. Por mais que você fale que tem os grupinhos, né? Não, mas esse é Os meu close chamado, esse é friends. meu chamado. E eu não quero mais correr do meu chamado, sabe? Eu Sim. quero. Eu já entendi o que Deus tem pra mim. Uhum, Ele quer que eu cuide de pessoas, ele quer que eu uhum, cuide de vidas. uhum. E eu não. Por muito tempo eu corri desse Pedro, tu chamado. me amas? Qual que foi a respostinha? Teve, Apacenta as teve que minhas perguntar ovelhas. 3 vezes, Apacenta as né? minhas ovelhas. Apacenta. Nossa, se essa palavra me pegou esses dias. É? Oi, ó, nem Foi. sabia. Foi. Porque tá totalmente relacionado a pessoas, né? Sim. Eu acredito que esses dias eu fiquei pensando muito sobre isso. Até escrevi para uma. Tava trabalhando agora Uhum. no evento em São Paulo e a gente fez o planejamento estratégico do marketing e tal. Tava lá nas gravações. E uma das professoras me elogiou, me mandou um texto. E aí, enquanto eu escrevia, depois eu fiquei pensando sobre isso, até ficou emocionada, porque eu agradeci e eu falei pra ela assim, o que conta mais, Deus, ele se importa com tudo, mas ele se importa, ele deu a vida dele por pessoas. Então,
ter as pessoas perto, pra mim, acho que é o maior tesouro que Jesus, presente que Jesus pode nos dar. Sim. São as pessoas mesmo, né? São as pessoas que são responsáveis por você ser abençoada, são as pessoas que abrem as Sim. portas, são as pessoas que te fazem sorrir, são as pessoas que te fazem chorar às vezes, mas também isso contribui pro seu bem. Sim. São as pessoas que estão sempre. Então, Sim. pra mim, esse relacionamento aí, pessoal, que você tem, você tá abrindo cada vez mais, faz parte mesmo do propósito de Deus, porque são as pessoas que o Senhor traz pra perto Não, eu sou mesmo. muito feliz com as minhas conexões, muito mesmo. E eu gosto de deixar, de manter nas minhas conexões, né? Então, eu brinco muito no meu ex-trabalho. Jojo, como você faz isso? Um monte de coisa, eu vejo lá no grupo, às vezes ela plim, 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 respondendo, eu falo, meu, como que ela consegue muita coisa pra fazer? Acho que é uma coisa quando é sua, fica natural. Fica. Então, eu tenho conexões com as pessoas do meu ex-trabalho que eu convivi durante 5 anos e que me acompanharam. Eles me conheceram casada, pegou a parte do divórcio. Então, eu tenho uma conexão com eles que não tem como explicar. Eu amo cada um e eu não vai acabar esse amor. Eu Sim. posso não conviver mais no dia a dia, na rotina, mas quando eu vejo eles, eu vi eles agora na última semana, me alegra, me alegra. E me alegra Sim. ver que eles ainda gostam de mim, que eles ainda se importam Sim. comigo. Viu como Porque o amor é? é uma conexão É. que não vai quebrar. Minhas amigas de infância, as pessoas que já passaram na minha vida e as que são novas agora, Sim. que chegaram há pouquíssimo tempo da nossa equipe de marketing, Sim, né? ai, que E eu me lindo. senti tão amadas quando elas deram pra Sim. gente aqui aquele mimo no Aham, pós-congresso, também. agradecendo. E eu fico, é isso, eu só É. quero vê-las bem, vê-las Sim, felizes. E às vezes sim. eu não faço muito. Sim. Às vezes elas A me gente, falam, a né? gente faz pouco, eu penso que eu faço tão Tão pouco. Eu falo, pouco. gente. E elas chegam assim e falam, te ver vivendo me anima. Sim. Te ver, eu fico assim, choro quando alguém me marca no Insta falando, eu comecei a treinar porque você treinava. Aham. Eu comecei a postar isso porque eu vi que você fazia e me incentivou. Então, às vezes a gente fica meio assim, eu posto tudo, eu devo postar sobre tudo. Meu, muita gente se inspira na gente sem a gente Sim. saber. Tem que ser Então, intencional. Pra mim, tem que ser sempre intencional. penso, as suas postagens, elas têm que ser intencionais, né? O que você Sim. quer mostrar, o que você quer falar, posta desde que você seja totalmente intencional, tô fazendo isso e faz todo sentido. Porque as pessoas realmente, quando você vai vendo, as pessoas, eu vi tal coisa, você pensa, nossa, sério, tava gente lá mesmo Sim. vendo. Então, assim, É muito bom. a gente tá chegando na final, mas eu quero, em primeiro lugar, eu quero te fazer uma pergunta só antes de terminar, Aham. antes de fazer o percurso que a gente faz pro final. Se alguém te perguntasse sobre a espera, porque a gente tem muita gente que espera no Senhor, que Sim. está seguindo e cada vez mais, graças a Cristo, isso está crescendo. O que você poderia falar para essa pessoa? Porque às vezes aparece que, hoje mesmo uma amiga minha veio falar sobre a espera frustrada dela, Sim. e eu comecei a conversar com ela. Então tem muita gente que se sente frustrada. O que você diria para a pessoa que tá ouvindo, tá falando, poxa, eu tô esperando tanto tempo? O que você diria para essa pessoa? Olha, é um conselho que eu uso, né? Uhum. A gente confiar em Deus e consagrar todos os nossos caminhos a Deus. Então, quando a nossa confiança está em Deus, Ele faz grandes coisas. E pode ser que a gente ainda assim encontre alguma frustração, ainda assim se depare com uma pessoa que a gente acha que é e no final não é. Mas Deus ainda vai continuar sendo Deus. Uhum. E a nossa confiança ainda deve estar nele, independente de pessoas. Porque quando olhamos para pessoas, nós podemos nos frustrar. É natural, somos ser humano, nós erramos. Só Deus que não erra, só Ele que é perfeito. Uhum. Então, colocar a confiança em Deus, consagrando tudo que nós fazemos, pensamentos, sentimentos e emoções a Ele, guardando o coração. Eu falo muito com as meninas sobre guardar o coração. Uhum. Não é porque eu conheci uma pessoa agora que eu vou abrir meu coração para que ela entre. Não. Feche seu coração, consagra ele a Deus, fala, Deus, guarda. Enquanto eu conheço ele, guarda. Enquanto a gente está saindo para se conhecer, guarda. Quando o Senhor responder que é do seu agrado, aí sim eu vou abrir Sim, para me isso. sentir apaixonada. Às vezes o erro de muitas mulheres é sentir antes de ter uma confirmação de Deus. Agir pela emoção, na correria, e quando você vê, Antes de ver quem a pessoa é de não verdade, era, né? e seu coração já ficou ferido porque Sim. você permitiu que ele entrasse. Meu pai, você tava falando, tava lembrando sobre abrir. Eu lembro quando eu era mais jovem. E aí eu tava lá
falando, ah, não, pai, mas eu tenho receio e tal de abrir. Eu tava lembrando da imagem dele, ele pegando a porta do meu guarda-roupa, e ele falando assim, filha, mas você não vai fazer assim, ah, entra! Aí ele assim, não. Aí ele fechou de novo, aí ele abriu uma portinha, você vai olhar, você vai ver, ah, não sei se eu quero mesmo, você vai dar mais uma olhadinha. Eu era bem mais É jovem, isso, mas é eu lembro isso. disso, eu tava lembrando dessa cena. Exatamente, é não abrir a porta do É, guarda-roupa do seu coração desse jeito assim. É ir vendo exatamente. naturalmente, né? Sim. A gente também não pode ficar presa de eu não vou ter Um contatos, escudo. você precisa Aham, sair, se comunicar, viver, exatamente. conhecer, para saber se é ou não é, mas sempre guardando o coração. Sim, Sempre pedindo para que Deus proteja e guarde o coração. sim. Gente, a gente tá chegando ao fim. Eu quero agradecer a participação de todo mundo aqui. Eu vou colocar na descrição o Insta da Juju. Se vocês quiserem entrar em contato com ela, ela cuida de um grupo chamado Enraizadas. É um grupo voltado a mulheres. E nesse grupo é falando bastante sobre traumas. No fim do programa, a gente tem sempre uma lembrança que ela tinha me dito: Ah, eu aguardo esse quadrinho. queria muito! Então, assim, não retroceda diante de pequenos avanços, foi o que Cristo me disse. Sim, E eu acredito que você pode contar muito sobre isso, sobre sua história. Você não retrocedeu. sim. Foram pequenos avanços que hoje te trouxeram até aqui e agora eu estou te levando para a Europa. Aleluia. E quero agradecer essa participação. Desejar Obrigada, que Deus amiga. te abençoe de uma forma surpreendente. Você viva novos Obrigada, dias amiga. surpreendentes na sua vida. Você é uma amiga exemplar, excelente. Tô graças a Deus por ter você por perto. Obrigada, amiga. Te amo. Também. Gente, vocês podem seguir aqui o canal Super Amandinha, mandar para as pessoas. Vocês lembram dos 3 Cs que a gente fala que são 4, né? Curtir, comentar, compartilhar e Cristo sempre. Então, é isso, gente. Até a próxima quarta. Nós voltamos com tudo, porque eu tava de férias na Europa, mas agora estamos de volta. E tem muita coisa para acontecer ainda que tá sendo programada. Então, toda quarta, às 20 horas, aqui no canal. É isso. Tchau, tchau.